Olá pessoal, na videoaula de hoje de matemática nós vamos falar um pouco sobre o princípio multiplicativo. Bom, mas o que é o princípio multiplicativo? Bom, o princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem, é a multiplicação das opções dadas para determinar o total de possibilidades, ou seja, dos possíveis resultados. Então aí, para a gente ver na prática como funciona, eu vou passar, a gente vai resolver alguns exemplos juntos. E o primeiro exemplo fala o seguinte: quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados usando os números 6, 3 e 1? Bom, uma forma de resolver é fazer um diagrama de árvore, que é uma técnica usada muito no ensino fundamental, né? Onde eu coloco as possibilidades, né, para o primeiro algarismo. Aí, como é distintos, eu vou ter duas possibilidades para o segundo algarismo e somente uma para o terceiro algarismo. E aí eu consigo formar exatamente os números. Essa opção é bem válida para quando a gente tem poucos algarismos aí para a gente formar. Agora imagine se eu tivesse colocado 4, 5 números com vários algarismos. Ficaria um diagrama de árvore muito extenso e muito grande na hora de resolver. Além disso, a nossa ideia é saber quantos são a quantidade que eu consigo formar e não exatamente quais são. Pensando nisso, a gente usa o princípio multiplicativo. A gente parte da análise aí dos números que nós temos. Então aqui eu achei, né, posso formar 6 números, mas a forma que a gente costuma usar no princípio multiplicativo eu vou analisar, são 3 algarismos. Então tenho 3 espaços distintos, ou seja, não posso repetir. Então aqui eu vou ter 3 possibilidades. Posso colocar o 6, o 3 ou 1. Depois, como eu não posso repetir, eu vou ter duas possibilidades, porque eu já coloquei uma na primeira. E por fim, uma possibilidade. Aplicando o princípio multiplicativo, vou multiplicar as possibilidades e vou ter então aí 6 possibilidades. Isto é, 6 números. Então esse é o princípio aí do princípio multiplicativo. Vamos para o nosso próximo exemplo. O próximo exemplo vai falar o seguinte: com os algarismos 2, 3, 4, 5, 6 e 8, quantos números ímpares podemos formar usando 4 algarismos? Bom, primeira coisa, tem que ser número ímpar. Então, a gente vai ter aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, né? E tem que ser número ímpar. Minha regra aí, primeiro, para ser número ímpar, eu vou ter duas possibilidades para eu colocar, que é terminar em 3 ou em 5. Então, eu tenho duas possibilidades. Nos demais números, ele não falou nada que tinha que ser números distintos, certo? Logo, eu posso repetir os números. Ou seja, eu tenho 6 possibilidades para colocar no primeiro, que é qualquer um dos números que ele deu, 6 para o segundo e 6 para o terceiro. E aí eu vou aplicar o princípio multiplicativo aqui. Fazendo as minhas contas, 6 vezes 6, 36, vezes 6 vezes 2 vai dar 432 algarismos que eu consigo formar. No exercício 3, no exemplo 3 aqui, é o mesmo enunciado anterior, de mesmos algarismos, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Falei que tinha que ser ímpar, só que eu destaquei que tinha que ser distintos. No outro podia ter repetição, nesse não pode repetir. Então, aquele mesmo esquema, eu vou ter aí 4 possibilidades, eu quero saber quanto é o possível. Vou olhar a minha restrição, que é ser ímpar, então termina em 3 ou 5. Então, eu tenho duas possibilidades, o 3 ou o 5, certo? Agora, eu não posso repetir, ou seja, para a minha unidade milhar aí, para o meu primeiro, se eu tenho os meus 2, 4, 5, 6 e 8, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, eu já coloquei, eu vou ter 5 possibilidades. Por quê? Porque eu já coloquei uma dessas possibilidades, é o meu número ímpar fixo no final. Aí eu vou ter 5, 4 e 3 possibilidades. Beleza? Isso daí vai me dar um total, aplicando o princípio multiplicativo, de 120 opções. Ainda ficou com uma duvidazinha, né? Por que dos 5 e não dos 6, pessoal?
Só para retomar, é porque 1 eu já coloquei aqui. Eu já tirei desse daqui o 3 ou o 5. E aí quando eu tiro, diminui 1 do total de 6 números que eu tinha, ok? O exemplo 4 fala o seguinte: em um templo budista existem 7 portas. Qual o número de modos esse templo estar aberto? E isso acontece se pelo menos uma porta estiver aberta. Então é uma restrição, tem que ter uma porta aberta pelo menos. Então vamos lá, né? Tenho aí as minhas 7 portas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para cada porta eu tenho a possibilidade dela estar aberta ou fechada, certo? Então eu tenho 2 possibilidades para cada porta. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a sétima. Quando eu multiplicar, vai dar 128. O que acontece, pessoal? Nesses 128 possibilidades, eu falei da porta 1 está aberta, a 2 também, a 3 fechada, de todas estarem abertas, é todas as possibilidades possíveis de eu combinar. Das portas de uma estar aberta, 2, 3, 4. Só que nessas possibilidades incluem o caso onde todas estão fechadas. E isso não pode acontecer, senão o templo não vai estar aberto. Então, né, como essas 128 casos incluem o caso onde todas as portas estão fechadas, logo, para a gente obter aí realmente o resultado de quando ela está aberta, eu vou subtrair esse caso, que é o único caso onde todas estão fechadas. Então, eu vou ter 128 menos 1, que é o caso onde todas estão fechadas. Então, eu tenho 127 casos onde o meu templo está aberto. O exemplo 5, ele fala assim: um garoto tem 4 camisetas, 5 calças, 3 pares de tênis, 2 bonés e uma jaqueta. Por sorte, todas essas peças combinam entre si. De quantas maneiras diferentes ele pode se vestir usando sempre uma peça para cada conjunto? Bom, essa atividade aí é uma bem simples, é bem ensino fundamental, né? Mas é boa para a gente retomar. No ensino fundamental a gente desenha as peças, mas aqui a gente vai fazer a parte do princípio multiplicativo. Então, vamos lá. Camisetas, tenho 4, calças 5, tênis 3, bonés 2 e jaqueta 1. Para eu achar todas as soluções, basta eu multiplicar. Eu vou obter aí 120 conjuntos, aí 120 combinações que ele pode usar essas roupas. No exemplo 6, eu falo o seguinte: usando o sistema decimal, quantos os números de 4 algarismos e pares que podem ser formados? Bom, eu tenho 4 algarismos, né? Eu quero saber aí o total que eu vou conseguir formar. Primeira coisa, sistema decimal. Pessoal, sistema decimal não é os números com vírgula. O sistema decimal é o sistema que a gente usa, que vai do 0, né, até o 9. Que a cada 10 unidades aí nós temos uma variação aí. Quando chega no 9 vai para o 10 e aí sucessivamente. Quando eu tenho 10 unidades de 10, eu tenho uma centena e aí sucessivamente. Ele tem que ser par. Para ser par, aquele mesmo esquema, eu vou olhar sempre a restrição. Ele tem que terminar em 2, 4, 6 e 8. Então eu tenho 5 possibilidades. E agora, eu posso repetir. Como que eu sei quando pode repetir ou não os números, professor? Bom, se o enunciado falar números distintos, você não pode repetir. Se ele não falar, você pode repetir. É simples assim. Então vamos lá, né? Vou analisar aí, eu tenho 10 números, ó. Contando aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 números, 10 possibilidades. Só que para essa primeira, eu vou ter só 9 possibilidades. Por que eu não estou colocando todas? Porque eu quero um número com 4 algarismos. Se eu colocar o 0, eu não vou ter um número de 4 algarismos, vou ter um número de 3. Então o 0 não entra aqui, então 9 possibilidades. Aí agora, em seguida, eu vou ter 10 possibilidades e 10 possibilidades. Por quê? Porque o 0 pode aparecer, ok? O 0 só não pode aparecer na unidade de milhar aí, na primeira, porque senão ele vai tirar a quantidade de algarismos. Se eu pensar no número 0, 908, ele é o número 908, ok? O 0, ele não tem função aí de dar valor para mim a cada valor
simbólico aí para ter 4 algarismos. Eu posso pular apenas 908. Por isso que eu tirei o 0, tá bem? Isso daí multiplicando eu vou ter 4.500 possibilidades aí de formar os meus números, certo? Só lembrando que o 0 aqui não entra. Tem um exemplozinho aí embaixo. Agora tem uns exercícios de treino aqui para nossa aula. Então a minha dica é: ouça o exercício, pause um pouco e a gente já faz a correção. Uma moeda tem 12 faces, cara e coroa. Lança-se uma moeda 3 vezes seguidas e observa-se qual face ficou voltada para cima. Quantos são os resultados possíveis? Dá uma pausezinha aí rápida e a gente já vai com a correção. Voltando aqui para a correção, pessoal, ó, 3 jogadas. Quero saber o resultado. Tem aí os 3 lançamentos. Para cada lançamento eu tenho 2 possibilidades: cara ou coroa, cara ou coroa, cara ou coroa. Multiplicando eu vou obter 8 possibilidades. Bem tranquilozinho de fazer, né? No exemplo 2 eu deixei aí previamente montado aí para guiar melhor. Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados usando o sistema decimal? Já deixei indicado. Então dá uma pausa aí para vocês tentarem resolver. Bom, vamos para a resolução. Na minha centena, eu tenho 9 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 0 não entra, certo? Na minha dezena, eu vou ter 9 possibilidades também. Por que 9? 8 possibilidades mais o 0. Por que 8? Porque eu já coloquei uma no primeiro e agora o 0 voltou. E por fim aí, na minha unidade, eu vou ter 8 possibilidades, que são as 10 possibilidades que eu tinha, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, menos uma possibilidade que está na minha centena, menos uma possibilidade que está na minha dezena. Beleza? E aí vai dar um total de 648 possibilidades. E é isso, pessoal. Obrigado e bons estudos.